Na hora que você acha, agora eu já sei, se prepare, porque vai ficar mais difícil. E cada vez fica mais difícil. Por isso que eu aprecio muito esses joguinhos. Eu não pratico eles, mas eu acho bem interessante. Porque é um estímulo neural para você perceber que não tem um estágio final. Eu sou o campeão de todos os jogos. Agora eu ganho todos. Não, porque quando você acha que você ganhou todos, o computador cria mais um. E você tem mais um obstáculo para superar. E a nossa vida é isto. São obstáculos que vêm, que nós superamos, e aí tem outro. E aí tem outro. E por isso é tão interessante viver. Por isso é tão divertido viver. Porque não tem um ponto final de aprendizado, de crescimento e de conhecimento. Quem acha que tudo conhece, está perdendo a oportunidade de conhecer alguma coisa que desconhecia. E sempre tem alguma coisa que nós não fomos capazes de perceber. Nós temos Budas, que são seres iluminados, pessoas que a gente fala que acordaram, que despertaram, que saíram de um estado zumbi da existência. Tem gente que é meio zumbi na existência, né? O que está acontecendo, né? A gente sair um pouco disso e ficar ligado, né? Ligadão no que está acontecendo, né? Está presente no que está acontecendo. Seja o que for que está fazendo, está inteiro, está presente, não está meio distraído, olhando para cá e para lá, se machucando, se ferindo os outros, às vezes com palavras, com atitudes, né? Até aquele que se acha muito desperto fala, eu estou certo, você não está fazendo direito, hein? Que horror! Né? Vira uma coisa medonha, né? Querendo se tornar a palmatória do mundo. Alguns de vocês não sabem o que é palmatória. Antigamente, é uma história que meu avô contava. Na escola, meu avô é uma pessoa do século XIX, nasceu em 1884. Então ele dizia assim, que quando na escola, quando as pessoas não se comportavam, o professor tinha um pedaço de madeira que tinha o tamanho da palma de uma criança. Aí se não se comportasse, chega a dar palminha assim para o professor, ele ia lá e dava uma paulada bem forte, assim que ficava a mão assada, que doía tanto com a vermelhinha. Chamava palmatória. E tem gente que quer ser a palmatória do mundo. Sai por aí batendo, dando paulada em todo mundo. É assim que faz, é assim que faz, é assim que faz. E a gente fala, cuidado para não se tornar a palmatória do mundo, né? Não é que você tem que não falar nada e deixar todo mundo fazer bobagem, né? Mas, de certa forma, você tem que tomar cuidado com isso, né? Então, nós estamos falando que temos Buda, Dharma e Sangha. Então, Buda não é palmatória do mundo. Ele não se acha melhor do que ninguém, nem superior a ninguém. A questão que a gente senta numa plataforma elevada é que dê facilidade para vocês verem quem está falando. Mas não é porque a pessoa que se senta aqui é muito superior aos outros, não. É um ser humano. E isso eu faço muita questão, desde que eu cheguei aqui no Brasil, porque às vezes criam-se ideias, né? O professor, o mestre, a mestra, ele é um ser superior, não, é um ser humano. Buda é um ser humano. Shakyamuni Buda, que viveu na Índia 2.600 anos atrás, era um ser humano, com apegos e aversões. Filho, príncipezinho, filho de uma casa muito rica, o pai dele era um senhor de terras, um político. Hoje o que seria um político, um proprietário de terras. E lembrando que para ser um rei era um guerreiro, o rei não era poder que veio do céu, o rei era ganhado através da luta armada. Então o pai dele era um homem violento, lutador, que arrecadou muitas terras e que governava sobre essas terras. E é nessa casa que nasce esse menino. E ele, desde criança, vai mostrar umas tendências um pouco diferentes. Ele se torna muito hábil em todas as artes da guerra. Ele se torna muito hábil no aprendizado, ele é muito rápido em aprender. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma tendência, às vezes, de ficar quietinho, sentado embaixo de uma árvore. Que era já uma coisinha diferente, uma característica com a qual ele veio, diferente de seu pai. Ele não estava só pensando em lutar e brigar, embora ele fosse muito bom na luta e muito bom na briga.
Mas ele fazia uma escolha de ficar meditando às vezes. E conta, aí vão os discípulos dele contar lendas, né? Com todo ser extraordinário, contam-se lendas. Essa é a maneira indiana de elevar uma pessoa. Então vai se contar coisas extraordinárias sobre ele. Primeiro que quando ele nasceu, saiu andando. Nós sabemos que é impossível, né? Saiu andando, pôs um bracinho para cima, outro para baixo, e disse: entre o céu e a terra, sou o único a ser venerado. Por quê? O que acontecia na Índia? Quantas deidades na Índia, até hoje, não é? Quem já foi à Índia viu, né? Todos os táxis, todos os carrinhos, as motocicletinhas, os ônibus, todos têm a sua deidadezinha protetora. São inúmeras. E o que ele vai dizer? Quem é que é para ser venerado? Não é as imagenzinhas, não é Edir Macedo, né? Não precisa quebrar as imagenzinhas, mas as imagens são o simbólico de alguma coisa. O que é para ser venerado é o ser que acessa a níveis superiores de consciência. Isso que é chamado Buda. Aquele que acessa a essência da mente. Isso é chamado Buda. Aquele que acorda, que desperta, isso é chamado Buda. Aquele que é capaz de ver a realidade assim como ela é. Por isso um dos epítetos de Buda é Tathagata. Aquele que vem e que vai do assim como é. Preciso ver o que é como é, antes de projetar nisso meus valores, meus conceitos, as minhas ideias. É importante isso, porque a maioria de nós é bonito, é feio, gosto, não gosto, está de acordo com os meus valores e os meus padrões, e para a gente deixar isso de lado é muito difícil. Então, e Buda pode ser interpretado de várias maneiras, né? Primeiro, essa capacidade nossa de ser humano, de acessar ao nível de consciência natural e perfeito do ser humano. Não é nível alterado. Nível alterado de consciência é raiva, briga, inveja, ciúmes. Nível alterado de consciência é os nossos dissabores, as nossas reclamações. Isso é alterado. O nosso nível natural, o nosso nível comum e verdadeiro a todos nós, é o nível de sabedoria pura. É de percepção clara da realidade, antes de julgar, de condenar ou de aprovar, antes de se apegar ou rejeitar. Eu apenas observo, percebo e vejo a realidade como ela é. Passo seguinte é o que nós fazemos a respeito disso. Mas se eu não sou capaz nem de ver o que é, como é que eu atuo? Então temos Buda, a capacidade humana de acessar. Temos o Buda histórico, que eu estava contando para vocês um pouquinho, para quem não conhece, a história de Shakyamuni Buda. Shakya é o nome da família dele. Souza, Azevedo, enfim, é o sobrenome da família, o nome do clã, do grupo que ele pertencia. Nem todos eram consanguíneos, né? Mas pertenciam ao mesmo clã, que é a família dos Shakyas. Existem grupos budistas no Japão, da Terra Pura, que quando alguém recebe os preceitos budistas, o compromisso de seguir a vida budista, todos recebem o nome de Shaka. O primeiro nome budista que tem é Shakya, que seria da família dos Shakyas. O Zen budismo não faz isso. Mas isso existe, é bom saber. Então Shakya é o nome. Muni quer dizer sábio. O sábio dos Shakyas, que se torna o quê? Um Buda, um ser iluminado. Então Buda é um nome que se dá a qualquer ser que acesse a esse nível. Só que nós, dentro do budismo, ninguém diz eu sou um Buda, ela é um Buda. Isso a gente diz, lave a boquinha com sabão. Porque todos são. No momento que eu separo, que eu identifico, ela é Buda e ele não é Buda, haha, perdeu. É o contrário, todos são. Não existe um que não seja. Existem pessoas que não percebem, que não acessam, que não praticam Buda. Porque Buda só se manifesta se você praticar Buda. A sua prática tem que ser a prática de um Buda, de um ser iluminado. Agora, se você pratica ser bandido, né? Se você pratica ficar brigando com os outros, se você pratica um sistema de não percepção dessa realidade como um todo, se eu só estou preocupada com a minha individualidade, com o meu bem pessoal, eu não estou praticando Buda.
E se eu não pratico Buda, Buda vai embora. Ele não fica. A gente diz que precisa ter uma comunhão espiritual. Isso é um texto do mestre Dogen Zenji Sama, fundador da minha ordem. Tem que ter uma comunhão espiritual entre a pessoa e os Budas. Comungar. Alguns aqui já foram católicos, talvez, ou são. O que faz na igreja? Comunga. O que significa comungar? Põe uma hóstiazinha na boca, que ele é o quê? O corpo de Cristo. Você come o corpo do coitadinho. Não é isto, né? É que o corpo de Cristo é o seu corpo. Ele se torna o seu corpo. Isso é comungar. Tem uma relação de grande intimidade. Entra em mim, está em mim. A minha avó, que era muito católica, quando ela voltava da missa, ela dizia assim: agora eu vou te dar um beijo de Jesus. Não é o meu beijo de vovó. Eu comunguei e este é o beijo de Jesus. A gente não pensa nisso, né? A gente não se aprofunda. Qual o sentido de comungar? É tornar-se um com. Então é preciso que haja uma comunhão espiritual entre a pessoa e Buda. E os Budas. Porque também não vamos falar que tem um Buda, são vários Budas. Né? E você tem que ter essa identificação. Agora, se eu acho que eu não tenho condições, os Budas estão lá, ó, estão lá no altar, nas paredes, nos lugares altos, né? E eu sou um ser, coitadinho, isso é ego. Sabiam que isso é ego? Eu diferente, eu coitadinho, eu insuficiente, eu não pronto, eu não capaz. É o mesmo que o outro diz, eu melhor do que os Budas, eu o máximo, eu o todo, é igualzinha. São os dois extremos, né? De ser controlado pelo aquilo que Freud, porque Buda não falava de ego, coitadinho, não existia essa palavra. Ele falava do eu. Em japonês tem uma frase do nosso fundador, mestre Dogen, que eu gosto muito. Diz assim: Jiko onarao toyu wa Jiko wasureru nari. Estudar o caminho de Buda é esquecer-se de si mesmo. Estudar o eu é esquecer-se do eu. Porque nós vamos estudar o que teve aquele filme bonito, né? O Eu Maior. Eu vou estudar o grande eu. Eu não vou estudar meu euzinho. E às vezes nós sentamos em meditação e nós ficamos estudando o meu euzinho. Eu falei, eu não falei, eu também faço. Vocês pensam que eu sentei aqui e fiquei pensando, fiquei pensando de onde eu vim, para onde eu vou, o que aconteceu, né? Eu preciso dar um tempo para mim. Quando eu começo minhas palestras, meus encontros fazendo meditação, é porque eu preciso. Eu preciso chegar no lugar. Porque eu venho de outras experiências, de outros estímulos. E eu preciso de silêncio. E eu preciso saber para que eu vim, o que estou fazendo aqui e quem são vocês. Porque eu não posso ter um discurso pronto que eu falo num lugar e que serve para o outro. E tem que adaptar, vocês têm que entrar dentro daquilo. Não. Quem são vocês? Por que vieram aqui? Qual o propósito desse nosso encontro, né? É diferente, eu tenho práticas na minha comunidade em que eu faço uma coisa que se chama Teisho, eu faço uma palestra com muita seriedade, todo mundo virado para a parede, ninguém olha para mim. Porque eu não sou importante. E não quero que vocês se distraiam me vendo. Por isso ficam virados para a parede. Na sua prática meditativa, que é a prática do Zen, nós olhamos para uma parede branca, sem nenhum estímulo. Para que eu possa projetar tudo que está em mim, até que eu me canso de tantas projeções, de tantos pensamentos e ideias sobre eu, minha vida, o que eu foi e não foi, o que falei, que não falei, quem foi, o que eu fiz, o que eu vou fazer. Chega um momento que a gente cansa. E na hora que a gente cansa, a gente vai para o nível seguinte. Que nem aqueles joguinhos. Vocês fazem joguinhos assim? Não deixam você fazer muito, né, Cauã? Vida dura lá. Não é joguinho assim, né? Você passa do nível, não vai para outro nível. Não é assim que faz. No primeiro a gente erra, volta, cai no buraco, até que aprende a pular o buraco. Chegou. Na hora que está bom nesse nível, o que tem que ter outro nível? Aí você fica bom nesse nível, tem outro. Essa é a vida. Na hora que você sabe, você acha, agora eu já sei, se prepare.
Porque vai ficar mais difícil. E cada vez fica mais difícil. Por isso que eu aprecio muito esses joguinhos. Eu não pratico eles, mas eu acho bem interessante. Porque é um estímulo neural para você perceber que não tem um estágio final. Eu sou o campeão de todos os jogos. Agora eu ganho todos. Não, porque quando você acha que você ganhou todos, o computador cria mais um. E você tem mais um obstáculo para superar. E a nossa vida é isto. São obstáculos que vêm, que nós superamos, e aí tem outro. E aí tem outro. E por isso é tão interessante viver. Por isso é tão divertido viver. Porque não tem um ponto final de aprendizado, de crescimento e de conhecimento. Quem acha que tudo conhece, está perdendo a oportunidade de conhecer alguma coisa que desconhecia. E sempre tem alguma coisa que nós não fomos capazes de perceber. Alô, gente! Estamos abrindo aqui o nosso YouTube. Que maravilha! Até que enfim, levou tempo, demorou. Eu sei que teve uma pausa grande. Vocês têm me procurado, têm pedido, Monja, faz mais coisa. Estamos esperando mais falas suas. Aqui estamos nós, abrindo o YouTube Monja Coen. É para você, é para todos nós. Como que eu posso ajudar você a ser mais feliz? Como posso ajudar você a viver com plenitude, apreciar cada instante tão breve da nossa vida? E não é que a gente está só no presente. Esse presente é feito de todo o passado e ele está construindo todo o nosso futuro. E nós estamos aqui hoje, abrindo o canal do YouTube Monja Coen. Para mim, não, para vocês. Digam o que vocês querem. Nos procurem, mandem perguntas, questões, interajam conosco para que a gente possa atender melhor as nossas necessidades humanas. E as nossas necessidades humanas não estão separadas das necessidades do planeta Terra. Estamos juntos, um só povo, um só país, um só planeta, um só canal, YouTube Monja Coen.